Essa é uma história envolvendo 3 garotas universitárias que apresentam um sério problema com o orgasmo. Natália se esforça muito no projeto que está desenvolvendo para uma competição de tecnologia, o aplicativo Sono. Ela recebe más notícias sobre o aplicativo Sono após falar com seu professor e se vê forçada a seguir um novo rumo. Buscando encontrar o caminho, ela entra em contato com sua amiga Paulina, mas parecia não ser uma boa hora. Pelo menos era o que parecia inicialmente. Paulina mora com seu noivo e gostaria de explorar mais um momento a 2. No entanto, seu noivo com certeza não entende. Paulina encontra Natália e sabe que o projeto foi recusado pelo professor e que Natália não pretende ficar atrás de seu concorrente na competição. Mônica está aproveitando a liberdade em seu apartamento quando foi surpreendida pelo seu pai. Ele a cobrou sobre sua ausência nas aulas. Por conta de sua irresponsabilidade, seu pai lhe arrumou um quarto na universidade onde ela fez novas amizades. Ela mudou para o quarto ao lado de Natália, que decidiu dar um basta na festinha da Mônica, porém sem sucesso. Mônica estava chateada com seu ex-namorado, que tentava de qualquer maneira fazer as pazes. Mais tarde, Mônica dá mais uma festinha em seu quarto, mas seu ex-namorado chega, fazendo ela fugir para o quarto de Natália. Mônica, Paulina e Natália acabam em uma breve discussão sobre fazer amor e chegam à conclusão que é somente nisso que todos pensam. Paulina enfrenta um sério problema em seu relacionamento, pois não sente nada quando está com seu noivo. Enquanto usava o notebook de seu noivo, Paulina, sem querer, descobre que ele assiste uns videozinhos. Ela decide dar uma apimentada nas coisas e faz uma surpresa, porém, parece que na verdade o problema está em seu noivo. Mônica também tem seus problemas e primeiro precisou ser socorrida por sua mãe quando seu cartão não tinha mais limite. Em seguida, ela foi abordada por guardas de trânsito e foi constatado que seu carro estava com o seguro atrasado, mas ela conseguiu dar um jeitinho. Ela foi à procura de um emprego em um bar e, como de praxe, acaba encontrando um momentinho para o lazer. Natália resolve criar um aplicativo que visa ajudar o orgasmo feminino. Ao perceber que não entende nada sobre o assunto, ela recorre a Paulina e Mônica. Após recusarem o pedido de ajuda de Natália, mais tarde Paulina e Mônica voltam atrás e a procuram em seu apartamento. Elas descobrem que está rolando uma festa na laje da universidade. Natália encontra as garotas e fica feliz em saber que elas aceitam. As meninas visitam um sex shop em busca da ferramenta de pesquisa perfeita para o projeto. Paulina fica irritada ao saber que será a cobaia e decide sair do projeto, mas voltou atrás com a condição de não ser a voluntária. Mônica procura o professor para falar sobre o projeto e a recuperação de sua ausência nas aulas quando foi chamada pelas meninas. Ela foi escolhida como voluntária para o experimento, no entanto, ela não conseguiu usar a ferramenta, porque só consegue quando pensa no seu ex. Mônica procura seu ex para pôr um ponto final em tudo, mas durante a discussão, ambos acabam não resistindo um ao outro. Paulina também não resistiu e acabou usando a ferramentinha que pegou escondida de Natália e foi flagrada por seu noivo. Ela foi confessar com o padre e disse ter descoberto que o problema estava no seu noivo e não nela para chegar aos finalmente. Natália decide criar sua própria ferramenta em um aparelho 3D da universidade, mesmo sabendo que Paulina e Mônica se recusam a usar. Com a demora na produção de seu vibrador, Natália decide sair e encontra com Adam do sex shop, que acaba lhe dando uma grande ideia. Ela decide fazer do seu quarto na universidade um masturbatório para obter voluntárias para seu projeto e revela para Paulina. Como não havia ninguém supervisionando a sala 3D, um garotinho acabou encontrando a ferramenta. No dia seguinte, Natália e Mônica conversam no vestiário da universidade e flagram uma garota fazendo aquilo. Natália tenta recrutar a garota como voluntária, mas acaba não tendo sucesso. Ela insiste no recrutamento convidando outras pessoas, mas não dá muito certo. Natália e Mônica foram requisitadas pelo professor. Ele questiona as duas sobre o cogumelo que encontrou com um garotinho. Mais tarde, Natália e Paulina vão a uma feira para aprender mais sobre assuntos íntimos, enquanto Mônica começa a recrutar voluntárias para o experimento.
Paulina se separa de Natália e decide explorar mais a fundo a feira, sem perceber que seu noivo a observa. Natália chega na universidade e encontra uma enorme fila na porta de seu quarto e soube que foi tudo armado por Mônica. A ideia de Mônica para coletar dados é um sucesso, mas Natália não fica satisfeita com os resultados. Natália encontra Adam e pede que ele fique no dormitório monitorando e coletando os dados das pessoas. As meninas vão a uma aula sobre prazer feminino ministrada pela mãe de Mônica. Paulina conversa com a mãe de Mônica e revela seu desconforto por sentir que está cometendo um pecado. Natália não entende muito bem as instruções passadas na aula. O noivo de Paulina procura Natália para desabafar sobre o momento conturbado que o casal anda passando. Natália retorna até seu dormitório e agradece pela gentileza de seu amigo Adam e percebe que sente algo por ele. Ela visita sua mãe e avó, mas percebe que elas acabam não se entendendo muito bem inicialmente, após ser questionada sobre os estudos. A todo momento que sua mãe pergunta sobre o projeto da faculdade, ela desconversa e diz que é apenas algo ousado. A mãe de Natália acaba descobrindo sobre o que seria o projeto quando acessa seu notebook e a reprova por se tratar de um aplicativo erótico. Mônica também aproveita o dia de Páscoa com seus pais. Em oração, sua mãe pede que não haja discussão entre eles naquele momento. Mas aquele pedido acabou não rolando, tendo a chegada do ex-namorado de Mônica e a revelação de que ele será gerente na empresa de seu pai. Paulina recebe seus pais e sogros e, junto com seu noivo, todos confraternizam em um almoço, mas lá as coisas também ficam tensas. Paulina e Natália decidem encontrar uma maneira de aliviar a tensão depois da Páscoa em família. Por sorte, elas encontram uma festa nada convencional. Lá, as meninas acabam encontrando Adam e sua irmã. Enquanto Natália se afasta com Adam, Paulina aproveita para entornar umas doses. Depois da bebedeira com a irmã de Adam, Paulina acaba passando um pouco dos limites e foi resgatada por Natália. Os pais de Paulina demonstram uma certa preocupação e decidem fazer uma visita em seu dormitório, mas são recebidos pela Mônica. Natália leva sua amiga até o dormitório e acaba encontrando os pais de Paulina, que ficam desapontados ao presenciar o estado de sua filha. Após todos irem embora e com Paulina dormindo, Natália convida Adam para fazer amor de uma maneira estranha que o faz ir embora. No dia seguinte, Paulina é cobrada por seu noivo. Ele pede que Paulina o procure quando descobrir o que realmente quer. Paulina conversa com sua mãe por telefone e revela estar morando com seu noivo. Irritada pelas cobranças, ela encerra a ligação antes da hora. Ela segue fazendo terapia com a mãe de Mônica e, após receber alguns conselhos, Paulina lhe retribui com o maior beijão. Natália revela sobre o problema que teve com Adam e Mônica a explica como funciona a química e qual a maneira certa para agir. Ela o procura para se explicar sobre o dia anterior. Adam revela que gosta de fazer as coisas no seu tempo e que ela é apressadinha. Fica tudo certo entre os dois. O reitor recebe uma denúncia anônima a respeito do copulatório e chama sua secretária. Natália chega na universidade para a apresentação do projeto, mas foi abordada pelo reitor e o acompanha até sua sala. O reitor apresenta as evidências enviadas ao seu e-mail, apontando que o quarto de Natália foi transformado em um bordel. Mônica aguarda Paulina na sala para a apresentação do projeto. No entanto, ela não chega a tempo. Mônica se sai muito bem na apresentação do projeto, então Natália chega no fim para lhe informar que o reitor irá fazer uma investigação. Mônica e Natália desmontam o copulatório enquanto uma garota chega. Elas foram subornadas pela garota a troco de não serem entregues para o reitor. Natália pede para Djaba hackear o e-mail do reitor a fim de descobrir o responsável pela denúncia do copulatório. Enquanto Natália mostrava para Mônica os arquivos baixados do e-mail do reitor, o mesmo surpreende com sua chegada na companhia das secretárias. Durante a investigação em seu quarto, Natália sugere que deve ter acontecido nos outros 24 existentes no dormitório da universidade. Ela descobre que a denúncia anônima foi feita por um outro concorrente do concurso de tecnologia. O reitor interroga os alunos que negam saber a respeito do copulatório, mas a mesma garota que suborna a Natália faz o mesmo em troca de passar nas provas. Reitor convoca Natália e Paulina
após investigação do projeto e ameaça expulsá-las da universidade. As 3 meninas se reúnem para encontrar uma forma de reverter aquela situação, mas, após ser desapontada, Mônica desiste, assim como Paulina depois de uma discussão com Natália. Enquanto procura Paulina para se desculpar sobre o que falou, Natália tem um encontro indesejável com seu adversário de competição. Irritada com tudo o que está acontecendo, Natália acaba aceitando um convite para fazer uma festinha em seu quarto. Adam decide fazer uma visita e fica muito desapontado ao ver o que está acontecendo no quarto de Natália e vai embora. Mônica encontra sua mãe e recebe as chaves do apartamento de volta. No dia seguinte, elas se reencontram e se resolvem. Paulina retorna ao dormitório e desabafa com Natália naquele que é o dia da apresentação e pergunta sobre o paradeiro de Mônica. As meninas foram aprovadas para apresentar o projeto no concurso, mas será que elas estão dispostas a abrir mão do diploma para participar da competição? Com a chegada do reitor durante a revelação do grupo vencedor, essa foi a proposta oferecida por ele. Natália pede um emprego para Djaba, visto que não receberia a grana caso vencesse o concurso. No entanto, ela foi incentivada a não desistir do seu sonho. Paulina encontra seu noivo, que lhe faz uma surpresa com uma cerimônia de casamento. No entanto, Paulina não aceita a ideia. Ela termina seu relacionamento e revela que é sobre coisa de mulher quando ele questiona se tem outro homem na parada. Entediada, Mônica marca um encontro com um rapaz que anda saindo e decide fazer os testes que o aplicativo oferece. Já no primeiro teste, inicialmente Mônica acredita não fazer muito sentido, mas seu parceiro insiste que eles sigam no teste. Paulina e Natália falam a respeito da desistência do aplicativo, quando Mônica, por intermédio de ligação, as informa que funciona. Ela teve um orgasmo. Elas vão até o professor e revelam que escolhem ser expulsas. Apesar dele hesitar por um instante, mesmo colocando sua carreira em jogo, o professor segue com elas. As meninas são anunciadas para desespero do reitor, que fazia parte da bancada do concurso. Ele imediatamente pede que elas se retirem. No entanto, o professor Krynitsky afirma que elas representam a universidade e quando foi cogitado a abertura de um relatório, o reitor muda de ideia. As garotas apresentam um aplicativo que tem como função coletar dados de todas as zonas erógenas femininas, que são 18 no total. Os dados coletados pelo aplicativo orientam qual o caminho que a usuária deve percorrer usando o guia exato de como deve ser estimulada. Elas foram questionadas e menosprezadas pelos membros da bancada. Para eles, tudo parecia ser uma brincadeira estudantil. Irritada, Paulina diz que para eles parece ser uma piada, mas para elas é um problema real menosprezado pela sociedade. Natália revela que aquele aplicativo foi feito para pessoas como ela, que na maioria das vezes não consegue se comunicar. Ela revela que o mesmo aplicativo que criou a venceu, mas também a fez entender que tudo o que ela precisa é apenas se conhecer. Natália fez um discurso emocionante e comovente para os presentes. Ela consegue tirar aplausos de todos na plateia. Durante a pausa para a comissão deliberar, o reitor fez questão de comunicar que, além das garotas, o professor Krynitsky também está expulso da universidade. Com todo aquele discurso das meninas, foi anunciado o projeto que mudaria a vida de todos. E é claro que o projeto vencedor foi o relógio que se transforma em um drone e tira selfies. Desapontadas com o resultado, enquanto tiram uma selfie, Mônica diz que tudo não poderia acabar daquele jeito e informa as meninas que precisava fazer algo. Mônica interrompe a reunião de seu pai e revela que foi expulsa da universidade. Seu pai, de maneira estranha, a elogia e lhe expressa qualquer tipo de apoio. Mônica reencontra Natália e Paulina e agradece por ser expulsa, afirmando ser algo que ela muito queria, já fazia tempo. Mônica afirma que tem planos para desenvolver o aplicativo e compartilhar com todas as mulheres. Ela conclui dizendo saber quem irá financiar o projeto em prol do orgasmo.